Olá pessoal, professor Marcos Michel aqui falando. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Esta aula foi pensada falando das formas de conhecimento, do conhecimento científico e das fake news que a gente recebe e identifica sempre por aí. Eu espero que vocês gostem. E a habilidade que a gente vai desenvolver na aula de hoje é investigar como as ciências e a tecnologia influenciam o modo de vida das pessoas quanto ao acesso, transmissão, capacitação e distribuição de informações, que são dados, vídeos, imagem, áudio, entre outros. E argumentar a respeito de uma atitude individual e coletiva, crítica e reflexiva sobre a natureza dessas informações, os meios de veiculação e os princípios éticos envolvidos. Para começar, vamos fazer uma reflexão pensando na diferença entre a ciência e o tiozão do WhatsApp. Bom, vamos lá. A ciência, o conhecimento científico, as informações são verificadas e testa as hipóteses. Um experimento pode ser reproduzido com os mesmos resultados. Se eu falei que verifiquei a aceleração de uma bola que cai do alto de um prédio e fiz um experimento, você pode ir lá, repetir o experimento e ter o mesmo resultado. Você pode confirmar a informação que eu te passei. Já o tiozão do WhatsApp, bom, ele vai falar que recebeu a informação do primo, do vizinho, da amiga, da avó dele e repassou. Ele repassou sem verificar. Ele descobriu normalmente uma coisa que nenhum cientista sabia, nenhuma universidade do mundo, só ele sabe. É uma informação que ninguém nunca viu, só ele e os conhecidos dele. Em geral tem uma teoria da conspiração para esconder essa informação. Bom, esse tipo de conhecimento não é conhecimento científico. Existem várias formas de conhecimento e não cabe a gente ter preconceito contra elas. O que a gente tem sim é que combater as fake news, as informações falsas. Eu vou falar um pouquinho de algumas formas de conhecimento. Por exemplo, o senso comum. Senso comum é o conhecimento popular. Ele não tem um rigor científico. Ele pode, muitas vezes, estar certo, várias vezes ele está correto, mas nem sempre, porque nem sempre ele foi testado cientificamente. É aquele conhecimento que a avó, que a tia, que a mãe, que ensinam pra gente, que vai passando de geração para geração. Por exemplo, quando a mãe fala, filho, não sai da rua sem pôr um casaquinho. Ou fala assim, hoje o tempo tá assim, parece que vai chover. Ou então, toma um chá que faz bem para você. Aí eu pus o exemplo do chá de picão preto. São conhecimentos da cultura popular que não foram verificados, ou foram, não sei, depende. Tá? Eles são sem rigor científico, é o conhecimento passado de boca a boca, geração para geração. Uma outra forma de conhecimento é o conhecimento filosófico, ele surge da reflexão. Ele lida com hipóteses que a gente, em geral, não pode fazer experimentação, não pode verificar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a biologia vai estudar a vida, vai descrever os processos biológicos que fazem você estar vivo, que fazem os seres estar vivos. Mas definir a vida mesmo, a ciência não consegue, a ciência descreve a vida. Quem vai tentar definir é a filosofia. A física descreve a matéria, descreve o tempo, fala das características, mas definir o que é matéria, a física não consegue. Aí é um objeto de reflexão da filosofia. Aliás, as ciências surgiram da filosofia. Antigamente não chamavam de ciência, chamavam de filosofia natural. Uma outra forma de conhecimento é o conhecimento religioso, o conhecimento teológico. E ele é baseado na fé. É uma forma complicada de conhecimento essa, porque a fé é individual e não é a mesma para todo mundo. Então, esse tipo de conhecimento você não pode impor para os outros, porque cada um tem a sua fé, cada um vai ter a sua forma de ver o mundo, tá bom? Então, é um conhecimento que depende da sua fé. É a sua forma de interpretar o mundo a partir da sua fé. E a forma de conhecimento que a gente vai trabalhar é o conhecimento científico, o conhecimento empírico. É o conhecimento baseado em experimentações, que você pode reproduzir os resultados, que você tem uma verificação. O conhecimento é sistematizado. Vou dar um exemplo aqui de uma época quando essas formas de conhecimento eram misturadas.
Galileu Galilei, ele viveu numa época que se achava que o conhecimento científico e religioso devia ser uma coisa só. E naquela época a igreja falava que o Sol girava em torno da Terra e que os corpos celestes eram perfeitos, feitos de éter, que é um conhecimento da época de Aristóteles, que a gente chama de aristotélico. Galileu pegou a lupa e foi observar. E ele começou a ver que a Lua não era assim tão perfeita, não era feito de éter, e começou a fazer hipóteses. Entre outras coisas, ele falou que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra que girava em torno do Sol. E ele teve muitos problemas por conta disso. A gente vai aprender um pouco melhor a história dele aqui. Mas foi muito complicado para ele tentar questionar conhecimentos que estavam fora do conhecimento religioso. Porque as pessoas naquela época não entendiam a separação das formas de conhecimento. Cada forma de conhecer e interpretar o mundo tem características específicas que vão se distinguir das demais. Como eu disse, a gente não pode ter preconceito sobre as diferentes formas de conhecimento. O que a gente tem que fazer é combater mentira, desinformação, combater as fake news. Esse tipo de informação, a fake news, causa malefício, são informações mentirosas, é uma fraude, é fraudulento. E algumas dicas para combater as fake news. A gente tem que procurar informação em livros, sites científicos de universidades, sites oficiais, revistas científicas, porque a chance de você ouvir bobagem pegando informações do WhatsApp é muito grande. Então, procure informação em fonte correta. Consulta as agências que checam a informação. Tem várias agências, inclusive jornalísticas, que checam a informação e falam, essa informação é falsa. Tem sites que verificam se uma informação é verdadeira ou falsa. Verificar as fontes. Se você está ouvindo de alguém que falou que tentaram abafar essa informação e começa a falar de teoria da conspiração e não cita a fonte direito, não fala de onde tirou essa informação, você começa a ficar desconfiado. Outra coisa, você tem que comparar os dados com outras fontes. Compara, vê se é verdade, vê se outras fontes dizem a mesma coisa, se há concordância. E, por fim, eu falo que vocês têm que duvidar de como essa informação foi divulgada. Por exemplo, vocês acham que uma informação importante ia ser escondida por jornalistas porque existe uma teoria da conspiração? Não, eles querem mostrar a notícia, eles querem ter acessos. Não faz sentido o jornalista esconder uma notícia importante e ela está circulando apenas pelo WhatsApp da sua tia. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. É um assunto muito importante e atual e a gente tem que ficar atento para não cair em fake news. E lembrar sempre que o conhecimento científico é uma forma de saber sistematizada, verificada. E a gente tem que confiar no conhecimento científico, não em informações que a gente não tem certeza da veracidade. Tchau, tchau, muito obrigado!